Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos a gentileza de colocarem os aparelhos celulares no modo silencioso. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio da Escola Superior, tem o prazer em recebê-los para o workshop Recurso para os Tribunais Superiores. A iniciativa busca oferecer capacitação aos defensores públicos e estagiários quanto aos recursos nos tribunais superiores e eventuais incidentes. Agradecemos ao apoio de todos aqueles que contribuíram para a realização deste evento. Para compor a mesa de trabalho, convidamos a coordenadora da Escola Superior da Defensoria Pública, Eden Matar. A juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Simone Trento. A coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores da DPMG, Adriana Patrícia Campos Pereira. O defensor público em atuação do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores, Flávio Aurélio Vandeck Filho. O defensor público de São Paulo, Rafael Munerati. Anunciamos a presença da subdefensora pública geral, doutora Luciana Leão Lara Luci e doutora Fernanda. Convidamos o defensor público geral, doutor Gério Patrocínio Soares, para a saudação inicial. Bom dia a todos e a todos presentes. Queria agradecer a presença de todos aqui, em especial parabenizar pelo trabalho do doutor Flávio e a doutora Adriana, que são os defensores públicos do Estado de Minas Gerais, com atuação estratégica lá em Brasília. Tem feito um brilhante trabalho, a gente se sente orgulhoso, principalmente quando a gente vai lá em Brasília e vê o resultado desse trabalho, o reconhecimento dos colegas aqui. Então, assim, parabéns. Excelente, a Defensoria Pública de Minas Gerais ganha um outro patamar com a atuação suas lá, que sem dúvida tá, com esse workshop aqui a gente vai ver e comprovar os resultados desse trabalho. Né, agradecer a presença da doutora Simone, né, que a sua presença aqui hoje engrandece o nosso trabalho, traz aqui uma experiência, uma visão para que a gente possa trabalhar cada vez melhor, trazer mais qualidade, empregar isso aos nossos assistidos, que é o nosso objetivo principal. Doutor Rafael, que já conheço há algum tempo, faz um trabalho brilhante, é o decano, né, Flávio, lá pelas defensorias públicas, lá com atuação em Brasília. Não tem um ministro sequer que não refere ao nome dele. A gente chega à Defensoria Pública. Ah, tem o doutor Rafael, está aqui toda hora. Assim, faz um trabalho brilhante, conhecimento, técnica, e, sobretudo, o que os colegas estão fazendo lá, como somando a Adriana e o Flávio, junto ao GAETS, né, que esse grupo traz essa força da Defensoria Pública, nacionalmente dizendo,
lidando no STJ, no STF ali o tempo todo e trazendo o resultado desse trabalho para que a gente possa trabalhar com mais segurança. Semana passada eu estava com a ministra Carmen Lúcia e ela colocou essa situação da Defensoria Pública e elogiando essa mudança de postura da Defensoria Pública com a atuação suas lá. Em Brasília, ela colocou que a DPU fazia um trabalho importante, mas muito frio. E ela até deu um exemplo, que ela falou que vai para o livro que ela vai escrever sobre a trajetória dela, de um habeas corpus, que foi lá, que era um assistido. Ele já tinha falecido à época da impetração do habeas corpus e ele chegou até o Supremo, segundo ela. E ela indagou a DPU na época, pelo menos abre aspas, fecha as palavras dela, e que o defensor público da União não sabia muito o que era o caso, não soube explicar, e, enfim, aquilo depôs contra a instituição. Então, daí a importância dos estados terem a sua representação, porque é o contato com o colega, é o que eu vejo na rotina do Flávio e da Adriana, com e-mail com os colegas, é os colegas da base também levando casos que são importantes, de atuação lá junto a Brasília, porque isso vai potencializar o trabalho dele na comarca, traz para o assistido que ele está assistido pela Defensoria, defendido pela Defensoria Pública. Ele vai ter o melhor trabalho chegando até Brasília, porque a maioria da população, mesmo aqueles que têm condições de pagar, arcar com um advogado, dificilmente vai conseguir pagar um advogado para chegar aos tribunais superiores. Então, a Defensoria Pública mostra a excelência do seu trabalho. Então, é com muita alegria, gratidão por vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Falo em nome dos nossos assistidos, esse agradecimento. Então, que seja um dia proveitoso a todos. Tenho certeza que todos que estão aqui sabem da importância do trabalho e vêm aqui justamente para isso, para acrescentar no nosso dia a dia, para nos trazer segurança, para saber, e principalmente na escassez de recursos, na escassez de pessoal, para a gente elencar aquilo que realmente a gente tem que trabalhar, até para não fazer um contratrabalho, né, um desserviço. Então, essa é a intenção aqui hoje, que a gente pegue mais qualidade ao nosso trabalho e mais segurança para os nossos assistidos, de ter um... Já até abandonei o seguinte, com planejamento estratégico, antes eu confesso que pensava muito em números, quantidade. Hoje o objetivo até da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em razão até do planejamento estratégico que se vem, é qualidade. Vamos trabalhar com qualidade para que o assistido que esteve na Defensoria Pública, ele esteja satisfeito. Não adianta trabalhar só em números e a gente ter um grande número de insatisfeitos. Né? Então, se aqui é a porta para o assistido ter acesso ao seu direito, vamos entregar o melhor direito. Muito obrigado a todos. Tenhamos um dia aí muito produtivo. Um abraço. Nesse momento, solicitamos aos componentes da mesa que retornem aos seus lugares para darmos sequência ao evento. Para a abertura dos trabalhos, convidamos a coordenadora do Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores, Defensora Pública Adriana Patrícia Campos Pereira. Bom dia a todos. Nós estamos felizes por vermos tantos colegas aqui interessados em produzirmos um trabalho de maior qualidade. Né? Essa é a tônica desse curso. Nós temos tido bons resultados. Nós hoje, em Minas Gerais, não sei se todos sabem disso, nós temos providos cerca de 40% dos nossos recursos. Isso é um grande resultado, isso é motivo de muita alegria, de muita comemoração. Mas nós poderíamos ainda ter mais, né? Porque nós temos um tribunal difícil e esse número reflete também essa questão. Nós poderíamos ter mais porque nós temos qualidade técnica para isso, nós temos colegas empenhados, nós temos um interior voltado à vocação institucional, nós temos colegas valorosos que buscam isso com
com todo o afinco, e por isso eu acredito que nós temos como ainda melhorar ainda mais esse índice, se nós tivermos liberdade, segurança para tomarmos as decisões de recorrer no momento certo e recuar no momento certo. E é isso que esse curso visa, dar a todos nós a segurança, a garantia de que nós temos que, em alguns momentos, ir adiante, em alguns momentos recuar, para que quando nós tivermos um caso bom de verdade, nós podemos ter a boa vontade e uma visão simpática dos tribunais. Todos os dias a gente está lá no STJ despachando e levando adiante os pleitos dos colegas, e às vezes, muitas das vezes, a gente ouve os ministros questionando essa nossa, aspas, mania de recorrer de tudo. Isso é uma coisa que nós temos que pensar, né, que refletir, e é essa questão que se propõe esse curso de hoje, para que nós possamos ter segurança. Nós sabemos que muitos colegas têm a preocupação, né, diligentes que são, têm a preocupação de levar adiante, mas é esse bom senso que nós precisamos buscar, né, no sentido de ir adiante quando é necessário e preciso, e nós temos mesmo que avançar, mas também saber recuar quando aquilo ali vai depor contra nós. Então eu espero que seja de grande proveito. Nós trouxemos aqui duas grandes autoridades no assunto, são pessoas que têm toda a qualificação e necessária para que nós possamos ter este bom resultado. Tá? Então, um bom dia a todos, que nós possamos ser enriquecidos, né, com os conhecimentos. Agradecemos aos doutora Simone, doutor Rafael, por estarem aqui compartilhando seus conhecimentos conosco, e agradecemos a todos que se propuseram a vir aqui pela manhã para buscar, né, um enfrentamento melhor da nossa missão institucional, e que isso possa reverter, né, em maior qualidade do nosso trabalho, tá bom? Obrigada a todos. Agradecemos a defensora pública Adriana Patrícia Campos Pereira e vamos dar sequência à exposição com a doutora juíza Simone Trento e com mediação do doutor Flávio Aurélio Vandeck Filho. Alô, oi. Bom dia a todas e todos. Eu queria aqui, primeiramente, rapidamente, agradecer todos que atenderam o chamado nosso e vieram aqui para esse evento. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito bacana, muito produtivo. Queria agradecer muito, muito mesmo à escola por todo o suporte, desde o começo, quando eu e a Adriana propusemos a ideia de fazer o evento. A escola deu todo o apoio para a gente, comprou a ideia. Doutora Eden, queria te agradecer muito por tudo, por ter viabilizado. Sem dúvida, agradecer ao doutor Rafael e a doutora Simone por terem se deslocado de Brasília, onde moram, até aqui, para poder vir trazer para os colegas a visão deles sobre os tribunais superiores. Quando eu cheguei em Brasília, em maio, tem pouco tempo que eu estou lá, mas que eu já conheci o Rafael de antes, por causa da NADEP, eu já frequentava Brasília, mas quando eu cheguei lá em maio, que eu comecei a ter mais contato com ele, ele falou com a gente sobre um evento que ele tinha feito na Defensoria em São Paulo e tinha convidado a doutora Simone para palestrar nesse evento de São Paulo. E o Rafael falou: gente, se vocês tiverem a oportunidade, levem a Simone para Minas, para a Simone poder falar
sobre recursos no tribunais superiores. A palestra dela é muito boa, o pessoal em São Paulo gostou muito da palestra dela. Então, Simone, queria te agradecer muito. Eu imagino que você tem um carinho especial pela defensoria, até você comentou comigo certa vez que seu marido é um ex-defensor, né? Então, já foi feita um breve currículo da doutora Simone, que é juíza no estado do Paraná, e ela está cedida, né, no gabinete do ministro Benedito Gonçalves, como juíza instrutora, né? Já tem 4 anos? 4 anos que ela está lá, então ela já sabe bastante coisa, já viu bastante coisa e vai poder passar bastante coisa, mas eu não vou me alongar nessa introdução, não. Vou passar a palavra para você poder passar os seus ensinamentos para o pessoal. Obrigado, Simone. Pessoal, bom dia. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês na Defensoria Pública de Minas, que representam um estado daqueles que são considerados de volume alto nos números do CNJ. Tem uma Defensoria Pública já com tradição e atende um número tão grande de pessoas que o autodenominado Tribunal da Cidadania, que é o STJ, tem uma predisposição muito grande a atender, na medida da Constituição e da lei. E da mesma forma, o Supremo nas questões constitucionais. Então, depois dessa apresentação que o doutor Flávio fez, para mim é uma enorme responsabilidade estar falando aqui para vocês. Depois dessa expectativa tão grande criada, eu espero poder atender na medida da funcionalidade, da utilidade, do ponto de vista prático. Falar assim para defensores públicos que foram pessoas selecionadas em concursos que a gente sabe que são difíceis, que vêm das melhores instituições, que têm profundos estudos, é uma coisa que academicamente não faz sentido. Então, eu quero fazer uma fala prática. Quero chamar vocês a pensarem comigo sobre como, de fato, é o nosso direito nessa questão da interposição dos recursos especiais extraordinários, como ele deveria ser, como a gente pode colaborar, cada um, na sua posição institucional para a melhora do direito no nosso país, nos recursos especiais extraordinários. Bom, como o doutor Flávio falou, falar para a defensoria, para mim, ainda é um prazer, porque meu marido foi defensor público no estado de São Paulo por anos, e por questões totalmente familiares acabou pedindo exoneração, porque nossos filhos são muito lindos e irresistíveis, e ele precisou ficar junto com a nossa família, mas ele vai sempre ter um carinho enorme pela defensoria, e eu da mesma forma. No tempo em que ele era defensor, tinha um colega, porque a Defensoria de São Paulo tinha a Procuradoria de Assistência Judiciária, que era um braço da Procuradoria do Estado. Ela que por muitos anos, ainda depois da Constituição, atendia as pessoas que deveriam ser atendidas pela Defensoria, até que demorou e o Estado de São Paulo criou, de fato, a Defensoria Pública. E um defensor daquela turma que vinha da PAJ, da Procuradoria de Assistência do Estado, era colega de sala do lado do meu esposo. E, certa vez, o meu esposo, diante de um caso que ele entendia ser necessário, falou: Ivan, falei o nome, Rafael, colega, me empresta aí um modelo de recurso especial, que eu vou precisar interpor um recurso especial aqui nesse caso que está na minha mesa. Não vai dar, Marinho, eu sou do tempo da HC. No meu tempo, aqui no crime, a gente não interpunha recurso especial, era só HC. E isso mudou. O STJ, afinal, decidiu que o habeas corpus na área criminal, no civil, isso, né, essa questão não se colocava já, não serve para substituir o recurso especial não interposto. Então, para a finalidade a qual o recurso especial se predispõe, é o recurso especial que tem que ser interposto, observadas todas as exigências constitucionais e legais para ele. Tempestividade, preparo, formalidade, regularidade, tudo. Então, todas aquelas exigências que a gente sabe que não são poucas
precisam estar presentes para o recurso especial ser conhecido. E aí a gente sabe que para as instituições, para o litigante institucional, defensoria, Estado, já é bastante difícil. E os advogados que litigam privadamente acham uma coisa assim assustadora ter que conseguir que seja conhecido o seu recurso especial extraordinário. Aí, volta e meia, a gente vê essas notícias, como essa aqui, por exemplo. É 1001... Será que abre se eu clicar aqui? 1001 formas de não conhecer um recurso especial. Aí o autor, olha só, ele faz um quadro muito assustador para quem precisa fazer um recurso especial, né? Tem umas 20 e poucas coisas que precisam ser observadas por aquele que vai interpor o recurso especial. É uma via crucis. A pessoa vê isso aqui, pensa bastante antes, né, de interpor. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que a gente pode tratar desse tema de uma forma bastante mais leve. Se a gente entender, porque eu não quero torturar vocês com essas 20 e tantas exigências aqui. Nem conferir uma a uma. Só menciono como algo que aterroriza aquele que precisa para defender seu assistido de um recurso especial ou extraordinário. A gente pode encarar isso de uma forma mais inteligente, mais leve, se a gente entender o que de onde vêm essas exigências, se elas fazem, como elas fazem sentido. E principalmente uma questão que me parece que é prioritária nisso, que é contextualizar o modo como os próprios tribunais superiores vêm se entendendo de uns tempos para cá. Por quê? Logo quando eles começaram a funcionar, o STJ é de depois da Constituição. O Supremo já vinha de antes, mas se repensou com a Constituição. Eles eram as últimas instâncias de um sistema carente de acesso à justiça. Então, não eram tantos os processos. O Supremo achava que ele já tinha muitos. O STJ começou com 0 processo. Começou do primeiro e segundo tal, em 89. Eles foram ficando mais exigentes e mais seletivos com o passar do tempo. Também por causa dessa premência fática de que os recursos começaram a vir em um número muito maior. Aí, a literalidade dos preceitos constitucionais que tratam do extraordinário e do especial, o artigo 102.3 e 105.3, alíneas, né, A, B, C, passou a ser algo que foi interpretado muito restritivamente para o cabimento dos recursos especial e extraordinário. Por quê? As razões de ser desses recursos e desses tribunais, que passaram a ser encaradas como uma única coisa, os tribunais entenderam que a sua principal razão de ser era apreciar aquelas questões que vinham por meio do especial e do extraordinário, passou a nortear essa visão restritiva sobre o cabimento. Se a gente for ver os números de recursos que chegam, dá para ver que não é sem razão isso. Não são poucos os recursos. Em média, mais ou menos, no STJ, chegam 1.000 recursos por mês por ministro, relator. Ele ainda vota nos processos do ministro que compõe o mesmo colegiado. São 5. Então, por mês, vota em 5.000 processos. É bastante coisa. A gente vê porque o tribunal procurou monocratizar suas decisões, para aliviar um pouco o colegiado. Mas tem o agravo interno. É muita coisa para processos que envolvem questões, às vezes, complexas. E ainda que não fossem, ainda que fossem simples as questões, o número é muito alto. E os tribunais se aliaram à informática, eles fizeram a lição de casa no que diz respeito à eficiência na gestão e na administração, mas o número ainda é grande. Então, eles passaram a se ver, e isso reflete nas suas decisões sobre admissibilidade, como tribunais que têm o Supremo que ser a última palavra na interpretação da Constituição. E o STJ como o tribunal que é aquele que firma precedente em questões de interpretação da lei federal e de tratados internacionais, o que chega em menor quantidade. E
eu vou chegar, Adriana, naquela pizza que você me mandou da percentagem das razões de não admissibilidade dos recursos, tá? E isso tem muito a ver, porque, já para adiantar, muitos recursos especiais, e esse aqui é o quê? Nas decisões cíveis, STJ. 44% dos não admitidos da Defensoria de Minas, segundo a informação da Adriana, é pela incidência da súmula 7. No entender do tribunal, ao não admitir o recurso vem questionar questão que não diz respeito diretamente à interpretação da lei federal, mas ao modo como os fatos efetivamente se deram. 44%, quase a metade dos não admitidos. E isso reflete esse entendimento de que o especial serve a dar a interpretação da lei federal e tratado internacional, não outras coisas além disso. A injustiça da decisão do Tribunal de Justiça gera uma decisão injusta, não gera direito subjetivo ao recurso especial. Pode parecer um pouco frio, mas é o modo como o tribunal se vê na condição institucional que a Constituição deu para ele, na arquitetura constitucional. E assim, o ator processual, o recorrente, que quer ver o seu recurso especial conhecido, ele tem que fazer o seu especial tendo isso em consideração. O tribunal está ali predisposto para instituir precedentes a respeito da interpretação da lei federal. O 15%, segundo colocado nas não admissibilidades, é súmula 83. Para quem não eu não sei, né, às vezes a pessoa não está muito... O súmula 7 é aquela que fala a pretensão de simples reexame da prova não dá direito ao recurso especial. E a 83 talvez não seja tão conhecida, mas ela diz o seguinte, e ainda tem um número lá depois que é de uma nova, que é a 568, tem mais ou menos o mesmo sentido. 83 é o seguinte, não se conhece do especial pela divergência, mas isso se entende que também pela linha A. Não se conhece do especial, resumindo, quando a orientação do tribunal, do STJ, do tribunal, se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Tá? Então, a Defensoria recorre de uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas e o STJ, ao visualizar o recurso especial, fala, está nos termos da jurisprudência do especial. A súmula 83 diz, quando está nos termos da jurisprudência do STJ, o especial não é admitido. Tá? De onde vem isso? A questão é, admissibilidade ou mérito, né? Porque os processualistas insistem muito nessa distinção. Mas se o conteúdo da decisão está de acordo com como ela deveria ser mesmo tomada, isso é o mérito do recurso, é o que o recorrente está dizendo que está errado, que na verdade o tribunal está entendendo que está certo. Pois do ponto de vista das teorias, dos recursos, do processo, isso é o mérito do recurso mesmo. Mas os termos como a Constituição trata da questão não são os termos como um processualista ortodoxo trataria. Então, convido vocês a relerem comigo. Isso aí está lá no artigo 102.3, o quadrinho de cá, e o de lá o 105.3. 102.3 compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. E no 105, compete ao STJ julgar em especial causas decididas em única ou última instância pelos tribunais, regionais federais ou tribunais de justiça, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, ou negar vigência. E daí, lá na linha C, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Ou seja, o texto da Constituição permite a interpretação, que levou à súmula 83, de que não compete a esses tribunais se dedicar a julgar o recurso especial e extraordinário quando a decisão recorrida não contraria a lei federal ou a Constituição. Bem vistas as coisas, se acertada a decisão do STJ, que diz que a decisão do tribunal local está nos termos da jurisprudência, o caso seria de não provimento do especial.
Pensando nisso é que veio a súmula 568, que diz o caso é de não provimento mesmo. Tá? Diz o seguinte: o relator monocraticamente no STJ poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema. Esse é também um motivo para não admitir. Então, nem processa. Extingue na origem. No primeiro ato, quando chega no tribunal, não se processa. O que isso reflete, na verdade? O entendimento do STJ é de que ele serve para firmar precedentes acerca da interpretação da lei federal. O precedente já foi firmado, já havia sido firmado, quando veio o recurso contra uma decisão que já o aplicou. E o STJ não vai gastar mais energia para tornar a decidir essa questão que já tem precedente sobre o assunto. Essa que é a ideia. Isso dá uma resposta para o que a doutora Adriana falou de a defensoria ser seletiva na interposição do recurso especial. Porque recorrer contra a jurisprudência como ela já está firmada é algo que não é produtivo. Muito provavelmente vai ser finalizado com mais demora para o trânsito em julgado e aplicação da súmula 83. O recurso não vai ser conhecido. Ah, mas tem o problema de engessar a jurisprudência e insistir num erro de um precedente equivocado. Existe esse problema. Pode ser que ele aconteça e pode ser que valha a pena insistir em trazer para os tribunais argumentos que não foram trazidos quando o precedente foi firmado. Mas isso vai ser em casos pinçados de vários outros. Quando o tribunal discutiu com profundidade um tema e fixou um precedente, sem repetitivo, então nem se fala. Decidiu todas as questões que podiam ser opostas naquele tipo de situação. Insistir em recorrer contra precedente firmado nesses termos não é inteligente do ponto de vista estratégico de uma banca ou de um ator institucional. Por quê? Justamente como disse a doutora Adriana, isso leva, de certa forma, a um descrédito da atuação que vem na sequência, que pode ser legítima e que pode ter chance de êxito dessa mesma instituição. Então, ser seletivo naquilo que vale a pena recorrer e no que não vale é algo estrategicamente muito interessante. Tudo bem sobre isso, dessa questão de admissibilidade e mérito? Tá, então vamos para frente. É uma questão de admissibilidade, de procedimento de admissibilidade, né? Não sei se todos acompanharam. Antes, o CPC de 2015, quando ele foi aprovado em 2015, ele ia ter um ano de vacatio legis, tá? Ele previa, de certa forma, prestigiando essa condição dos tribunais superiores de eles selecionarem os recursos que seriam os escolhidos para formar precedentes ou para atualizar precedentes. Ele dizia que a admissibilidade do especial seria feita diretamente pelo próprio STJ e a do extraordinário diretamente pelo Supremo. Mas aí, no tempo de vacácio, os ministros fizeram as contas, foram para as estatísticas e acharam que não iam dar conta de fazerem diretamente essa admissibilidade, porque no CPC de 73 ela vinha sendo feita pelos tribunais locais. Então, é interposto especial, a presidência ou vice-presidência do tribunal local examina se é o caso de admitir ou não. E não admitindo é que cabe o recurso para o Tribunal Superior no ARESP, dar ou não provimento para admitir ou não. E aí houve uma movimentação e um deputado apresentou um projeto de alteração do CPC para que a admissibilidade continuasse sendo dessa forma, dupla. Então, o tribunal local, em muitos dos casos, já não admite o especial ou extraordinário, e aí vai caber recurso ou não, conforme o caso, dependendo da situação. Porque daí tem o 1030. Né? No Supremo, como todos sabem, tem já a exigência de que a questão constitucional objeto do extraordinário tenha repercussão geral, desde a emenda 45, e daí o que é repercussão geral, no CPC de 73 houve uma alteração para dizer o que é que se considera que tem a repercussão geral. Todos sabem que são circunstâncias de repercussão social, jurídica, política,
que admitem uma certa discricionariedade para que o próprio Supremo exerça, né? Então, a existência ou não de repercussão geral, ela não é questão apreciada pelo tribunal local, mas só diretamente pelo Supremo, e ela já diminui em grande medida o volume de extraordinários que o Supremo efetivamente conhece. O STJ, no direito positivo, ainda não tem algo semelhante à repercussão geral, e por isso é muito mais forte a exigência de observância de condições de admissibilidade no STJ. Né? Uma coisa interessante a dizer também é que o sobressalto, né, de quando é reconhecida a repercussão geral pelo Supremo de um tema, vira um tema. Tema vai ser julgado oportunamente. Quando? Né? Problema. Havia uma dúvida se o reconhecimento da repercussão geral gerava ou não, automaticamente ou não, o sobrestamento de todos os processos em trâmite no país que tratavam daquela questão. Isso veio a ser decidido em sentido negativo. Não gera automaticamente o sobrestamento. O sobrestamento depende de decisão do relator do RE, com a repercussão reconhecida, de expressa deliberação. E é possível que se delibere que se sobreste ou não, que em determinadas circunstâncias se sobreste, que se processe até... É como se fosse uma tutela provisória a respeito de como ficam os processos sobrestados, tá? Uma espécie de uma tutela provisória em caráter geral, como são aquelas, por exemplo, nas ações de controle concentrado. Da mesma forma, esse é o mesmo entendimento para quando é selecionado um especial como repetitivo. O relator pode decidir, cabe agravo interno, o colegiado pode reformar isso, como é que ficam os processos em trâmite que tratam do mesmo assunto. O que o código quis vedar, que é algo que, né, eu acho que é uma ideia que todos compartilham, é que não transite em julgado processos que tramitam sobre aquele assunto, porque a questão vai ser decidida de forma paradigmática no extraordinário ou no especial repetitivo. Isso aí, tranquilo. Agora, os efeitos do sobrestamento do trânsito em julgado podem variar. Por exemplo, na prestação de medicamento, como é que vai ficar? O paciente não vai receber? Ou vai? Né? Precisa se resolver provisoriamente essa situação que pode se prolongar no tempo. Então, esse é o entendimento. Aí, pessoal, dos manuais, a gente tira aí o que são os pressupostos de admissibilidade para os recursos em geral, e daí tem os específicos para o especial extraordinário. É importante a gente voltar a falar desses pressupostos gerais para os recursos em geral, por quê? A gente vê que naquela mesma... nos casos de não recebimento de recursos da Defensoria daqui de Minas, dois outros fatores são importantes e eles dizem respeito a pressupostos aplicáveis a todos os recursos. A 284. Elas ambas dizem respeito à regularidade formal. Olha só, a gente sabe que o recurso precisa ser cabível. Isso já diz algo também sobre o especial e extraordinário. O especial é cabível para impugnar, supostamente, a má interpretação da lei federal ou de tratado internacional. Ele não é cabível para outra coisa. Para impugnar a justiça da decisão, ele não é cabível. Para impugnar qualquer coisa estranha à interpretação e aplicação de lei federal ou tratado internacional, ele não serve, ele não cabe. E o extraordinário para questões constitucionais. Isso nos traz de volta para súmula 7. Legitimidade e interesse recursal, ótimo. Não existência de fato impeditivo. Né? A pessoa não pode ter desistido do recurso, não pode ter renunciado a ele, ela não pode ter aceitado... Tá, ótimo, isso aí tranquilo. E extrínsecos, tempestividade, a gente vai voltar... Tem a questão do feriado local, depois a gente fala disso. O preparo não se aplica para a defensoria, né? Basta informar adequadamente que se trata da pessoa. E a regularidade formal. O que é regularidade formal? O recurso precisa estar formalmente em termos.
No nosso sistema, o recurso se interpõe por escrito, ele é dirigido para a autoridade competente, ele precisa impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, da decisão recorrida. Se ele não impugna, ele não está em termos, ele não é formalmente regular. E aí vem a súmula 82. É aplicada com severidade? É, muita. É exigido do advogado que interpõe recurso especial que ele seja especialmente claro, objetivo e que ele efetivamente esteja impugnando a interpretação equivocada, segundo a tese dele, da lei federal de tratado internacional. Súmula 182. Ela é mais específica, mas ela se aplica de modo geral, tá, pessoal? Ela diz, o texto dela diz assim, é inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que era o de 73, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ele falava do ARESP. O especial não era admitido no tribunal local e no agravo em recurso especial, a parte não impugnava os motivos pelos quais o tribunal local não admitiu. Não se conhecia do ARESP aplicando a súmula 182. Mas isso se aplica para qualquer recurso. Hoje, o agravo interno 1021 do CPC, ele diz expressamente a decisão, o agravo precisa impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Não precisava nem dizer. Qualquer recurso precisa impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Tem que haver dialeticidade entre decisão recorrida e recurso que se insurge contra ela. O recurso que não impugna o fundamento da decisão recorrida, ele não tem fundamento. Ele nem se processa. Nem devolve a questão. Não é inadmissível. E a súmula 284 é do Supremo, mas se aplica também analogicamente para o STJ. É inadmissível o recurso especial ou extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. O recurso é considerado como se fosse inepto. Ele não expõe de forma clara qual é o problema que gerou o recurso, qual é a questão. É bem ruim, então, o recurso não admitido por isso, né? A interposição do especial precisa ser clara, e é isso que fez essa súmula. A 283, é inadmissível o recurso extraordinário, essa é muito interessante. Quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento. Decisão recorrida, da decisão mineira, tem mais de um fundamento. Digamos que ela tenha 2. Cada um desses fundamentos, por si só, é suficiente para a conclusão a que chegou a decisão recorrida. E o recorrente impugna apenas um. Ou seja, o fundamento não impugnado, ele por si só sustenta a conclusão. Não se conhece do recurso. Por quê? O fundamento não impugnado mantém a decisão por si só. O recorrente que só impugna o outro, ele nem tem interesse recursal. O recurso não socorre a pretensão dele de reforma da decisão recorrida. Tudo bem? Tá. Então, tudo bem. Regularidade formal é algo que não são muitos, são poucos casos que não são admitidos por isso da defensoria. Bem menos do que no número geral da corte para outros casos. Então, tá, vamos tratar dos específicos aplicáveis especificamente para recurso especial extraordinário. Extraordinário, né? Como a gente falou, é preciso, o CPC expresso, fazer uma preliminar de existência de repercussão geral da questão constitucional que motivou o recurso. A falta dessa preliminar expressa, antes de tudo, que trate da repercussão geral, importa não a admissibilidade do especial. O CPC expresso ao tratar disso. É algo que só se aplica, é claro, né? Porque só tem previsão, por enquanto, para o recurso extraordinário. No caso do especial e não no do extraordinário, a Constituição é expressa ao dizer que a decisão recorrida que pode gerar especial tenha sido proferida por um tribunal regional, federal ou tribunal de justiça. Vamos voltar lá no texto da Constituição. Aqui, no caput, no texto do inciso 3 ali. Julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais de justiça, ou do DF.
O que isso quer dizer? Não cabe recurso extraordinário. Desculpa. O extraordinário cabe, porque o inciso 3 do 102 não trata de tribunal. Não cabe o especial contra decisão de juizado especial, nem de turma recursal de juizado especial, nem de turma de especial. Não cabe contra a turma de uniformização de jurisprudência do sistema do juizado especial federal. Não. Só contra decisão proferida por TJ ou TRF, tá? Porque é expresso o texto nesse sentido e se entende para alargar essa hipótese de cabimento, tá? Tranquilo. A grande questão, o fundamento do recurso, a violação à lei federal ou a tratado internacional para caber o recurso especial e a violação à Constituição para caber o recurso extraordinário. Precisa mencionar o artigo de lei, o artigo da Constituição que foi violado? Teoricamente, não tem essa exigência de mencionar que foi violado tal artigo de tal lei. Né? Poderia defender uma belíssima tese de que não precisa. Há julgados nesse sentido. É recomendável? Não, nada recomendável. É recomendável dizer a interpretação de qual preceito de lei é que foi violada. Ou a conjugação de qual com qual preceito de lei federal foi violada. Porque preceito de lei estadual não dá direito a recurso especial, nem preceito de lei municipal, nem algo previsto em resolução, ato normativo diverso de lei federal não serve, tá? Então, por isso é importante dizer, há um preceito de lei federal que tem tal texto e a interpretação dele, que deve ser a orientar a interpretação dos tribunais, é a que o recorrente defende e o tribunal local adotou interpretação desviante dessa. Tá? Agora vai começar vamos entrar num terreno bem difícil assim para os litigantes nos tribunais superiores. Pré-questionamento e esgotamento de instância e definitividade. De onde vem isso? Por que os tribunais insistem tanto nisso e por que eles não admitem tantos recursos com base nisso? Isso é retirado do texto da Constituição. Não sai do nada. Vamos voltar lá. Ó. De onde? Qual parte do texto? Olha lá. Inciso 3, lá na primeira coluna. Julgar mediante extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar a Constituição. Do outro lado, para o STJ, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar a decisão recorrida. O que se entende? É preciso que o acórdão recorrido, no RESP e no extraordinário, tenha decidido sobre a questão relativa à interpretação e aplicação da lei federal. Ele precisa se posicionar para que no recurso especial se aprecie se ele se posicionou corretamente ou equivocadamente. Se ele for omisso na interpretação de um preceito de lei, o recorrente precisa embargar de declaração para que ele se posicione. Tá? E aí a gente vai para a questão do pré-questionamento ficto, já vamos adiante. E mais, é preciso que a decisão tenha sido proferida em única instância, quando a competência originária do tribunal local, por exemplo, muitas vezes para mandado de segurança de competência originária, ação rescisória de competência originária, ou em última instância, que é o mais comum em recurso de apelação, recurso de agravo de instrumento, o tribunal local apreciou em última instância ordinária a questão. E aí cabe o recurso. O que acontece? Às vezes o relator no tribunal local ele profere decisão monocrática. Essa é a decisão proferida em última ou única instância? Não. Cabe ao agravo interno. É preciso agravar interno para do acórdão, caso confirmada a decisão, interpor o RESP. É preciso esgotar a instância. O tribunal local precisa ter primeiro espancado a questão, para depois vir o RE ou RESP. Tá? De tal forma que
A monocrática, então, precisa ser agravada interna para o colegiado competente do tribunal se posicionar. No CPC anterior, tinha os embargos infringentes, que não tem mais. Nos embargos infringentes, se entendia que, para esgotar a instância, para que a decisão fosse proferida em última instância, a decisão não unânime que gerava o direito aos embargos infringentes fosse objeto de embargos infringentes previamente. E só depois de julgados os embargos infringentes, se permanecesse a mesma conclusão, é que o recorrente poderia interpor o RESP, ou o extraordinário, porque ele precisava esgotar a instância. Tá? Isso vem diretamente desse preceito da Constituição. Aí precisa embargar de declaração para esgotar a instância? Não. O recurso de embargo de declaração só se faz necessário se houver mesmo omissão, algo a ser esclarecido, se a decisão precisar realmente ser integrada. Se for o caso de efetivar o pré-questionamento, como falávamos, porque a questão tem que ser decidida. Mas se o acórdão já proferido pelo tribunal local, independente de embargos de declaração, ele já não tem omissão, ele já pode ser recorrido por meio de recurso especial, não é preciso os embargos de declaração para esgotar a instância. Isso não. Se não precisa do recurso integrativo, não se precisa mesmo lançar mão dele. Tá bom? Outra questão. Então, pré-questionamento, a questão precisa ter sido decidida, precisa ter sido esgotada a instância, e a decisão precisa ser definitiva, pode-se dizer assim, de certa forma, sim, há uma súmula do Supremo sobre isso. Agora, o que acontece sobre tutela provisória, concedida ou denegada em primeiro grau? Ela é objeto de agravo de instrumento, ela é uma decisão precária, certo? Porque o mérito ainda vai ser decidido. O tribunal local decide sobre essa questão de antecipação de tutela, ou mantém a concessão, ou altera, fica concedida ou denegada a tutela antecipada em segundo grau. Essa decisão pode ser objeto de RESP, se violar a lei federal, ou de extraordinário, se violar a Constituição. Ela não é definitiva, né, pessoal? Então, vou tentar dar uma agilizada, é isso, né? Isso gera uma certa dificuldade nos tribunais superiores. O Supremo tem uma súmula, 700 e pouco, a gente vai falar dela mais para frente já, que fala que não cabe, que não se trata de uma decisão definitiva. Então, não foi proferida em última instância, porque o mérito vai ser julgado ainda pelo tribunal local e na apelação pelo Tribunal de Justiça. E mais, tem o problema de, muitas vezes, envolver o fumus boniuris, né? A evidência de que alguma questão fática tenha sido se configurado. Então, isso gera alguma dificuldade. O poder público tem um socorro nessa questão, que é a suspensão de segurança em favor do poder público. E isso pode ser remediado nas decisões precárias na suspensão de segurança. O STJ, ele titubeia um pouco na aplicação dessa súmula do Supremo sobre o não cabimento do recurso, e ele, de fato, a gente encontra muitas decisões em que é examinada a concessão de tutela antecipada ou a denegação em recurso especial. Por quê? Entende-se que aquela decisão, embora precária, enquanto decisão a título precário, enquanto não advier fato novo, ela é proferida em última instância pelo tribunal local. Então, teoricamente, cabe RESP, tá? Mas não é, assim, uma fatura liquidada a admissão desse RESP por conta da súmula do Supremo. O CPC novo trouxe, né, todos sabem, a possibilidade de sanar vício de recurso para que ele seja admitido. Complementar a documentação, finalizar o preparo não foi feito, complementar o preparo, tá. O que se entende? Essa possibilidade de sanar a irregularidade do recurso é para questões formais. Faltou procuração? Traz a procuração. Faltou o preparo? Traz o preparo. Mas não argumentou adequadamente as razões recursais, não tem como complementar as razões recursais. É questões formais, tá? Então, não impugnou especificamente o fundamento da decisão recorrida? Perdeu, não vai ser admitido. Questão do feriado local.
quando eu estive em São Paulo, tinha acabado de sair esse acórdão aqui. A Corte Especial se reuniu, se preparou, julgou, decidiu. Não por unanimidade, por maioria. O recorrente tem que comprovar o feriado local no ato de interposição do recurso. Não sei se isso é muito o caso da Defensoria. Eu acho que aqui é também. E o recesso também. E no crime é pior ainda. Essa aí eu vou deixar para o doutor Rafael, porque daí aqueles prazos contam de... Né? Problema. E foi dito que sanar a irregularidade, né, no 932 é para os vícios formais. Tempestividade não se remedia. Se entendeu ali. Agora, havia várias bancas consagradas no país inteiro nessas circunstâncias, porque o recurso foi no último dia, contado o prazo considerando o feriado local. Feriado local, aqui a gente está dizendo de dia sem expediente no tribunal local. Tá? O dia sem expediente no local onde foi dada a prestação jurisdicional. Esse dia sem expediente, ele é definido, às vezes, por uma lei local, às vezes por ato do tribunal local, que sai de última hora, e às vezes até transfere feriado de um dia para o outro, e se foi transferido no dia era útil, é naquele dia, tá? Beleza. Grandes escritórios, a ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, se habilitou como amicus curiae num recurso especial que agora veio de volta para a Corte Especial. Então, para vocês verem, é possível insistir de forma legítima no equívoco de um precedente, ainda que ele seja recente. Vejam que esse aqui é de 2017, fim de 2017. E a ASP está insistindo. Ela diz o seguinte, olha, a existência desse feriado local é um fato notório. É um fato que sai no Diário Oficial. Como é que vai ser ignorado? E não é que o recurso fosse intempestivo, ele era tempestivo. O tribunal só tem uma dúvida sobre a tempestividade. Se ele tem essa dúvida, ele deve dizer de forma colaborativa que o requerente comprove a tempestividade. E a situação está novamente aguardando julgamento. Mas há recursos de inadmissibilidade transitando em julgado, porque atualmente esse é o precedente que vem sendo aplicado. Então, feriado local, atenção, o doutor Rafael até falou em São Paulo de uma forma aí de colacionar o ato do tribunal local, já na interposição, para evitar esse desgosto aqui de não conhecimento por isso. A linha C, né, pessoal? O cabimento do especial por divergência de posições entre diferentes tribunais, ou entre o tribunal recorrido e o próprio STJ. Ela precisa ser comprovada. Não basta transcrever a ementa, tem que trazer a razão de decidir, o fundamento, o inteiro teor, destacar em qual parte exatamente a interpretação da lei federal foi de uma forma num caso e de outra em outro. E por que a interpretação devia ter sido a mesma? Porque os casos eram similares. Tá? O tribunal é rigoroso nisso, nessa questão do cotejo analítico. É importante, sempre quando é pela linha C o recurso, o recorrente sustenta, é claro, daí o interesse recursal dele, que o tribunal local a decisão recorrida deu a interpretação equivocada para a lei federal, certo? Tudo bem. Então, ele pode, no mesmo recurso, argumentar que o especial dele é também com fundamento na linha A, por violação à lei federal. Certo? Tudo bem? Acompanharam? É bastante inteligente que ele também faça isso, porque se houver alguma complicação e se considerar que o cotejo analítico não foi adequadamente feito, ainda assim, aquele mesmo recurso especial pode ser admitido com fundamento na linha A. Tudo bem? Então, não tem prejuízo. É interessante também, porque daí se fala, então, só vou interpor meus especiais com fundamento na linha A. Poderia ser, todos poderiam ser com fundamento na linha A. Mas a linha C, ela ilustra para o tribunal, muitas vezes, a importância de definir uma questão, porque tem tribunais decidindo de forma divergente. Ou para com o STJ, ou entre eles. O Tribunal de Minas decide de um jeito e o de São Paulo de outro.
opa, esse é um caso importante para o STJ se posicionar. Então, é importante institucionalmente também fazer uso da linha C. Faz dos dois. Vai ficar um pouquinho mais longo o recurso? Vai. Não é bom que fique muito? Não. Mas é justificado nessa circunstância. Quando realmente... E aí é importante que os casos realmente sejam similares, né? Porque senão a distinção os casos distintos já trazem junto uma possibilidade do distinguishing, né? De dizer, não, então foi acertado igual. Ambas as decisões cotejadas, elas estão acertadas. Já no CPC de 2015 veio a ser tratada de novo essa questão. E aí se decidiu uma coisa um pouco surpreendente, que é a seguinte, levar a súmula 182 às últimas consequências. Que é, a Corte Especial se reuniu, julgou esse EARESP, em embargos de divergência, em agravo, em recurso especial. É o que quer dizer essa sigla ali. Tinha decisões divergentes e o STJ decidiu o seguinte... O agravo em recurso especial, quando a decisão do tribunal local não admite o RESP por mais de um fundamento, tá? Eu repito, se decisão do tribunal local não admitiu o RESP por 2 fundamentos, 3 fundamentos, e o recorrente insatisfeito manifestou o agravo em recurso especial para o STJ, o agravante precisa impugnar todos esses 2, 3 fundamentos. Tá. Só que a ideia que inspirou a súmula 182, a dialeticidade, a 283, 284 do Supremo, é que isso se aplica nos casos em que cada um desses fundamentos seja suficiente por si só para o não conhecimento do recurso. E nesse julgado aqui, o STJ falou não precisa. Não precisa que eles sejam suficientes por si só. Não se trata de capítulos autônomos. É decisão de não admissão. Todos os fundamentos precisam ser impugnados, ainda que eles não sejam independentes um do outro. Isso traz para o recorrente, no ARESP, o ônus de impugnar cada um desses 3 fundamentos ou falar, não, tudo bem. Quanto a um dos fundamentos, estou de acordo, mas eu estou de expresso acordo, não estou recorrendo com relação a ele, mas ele não é suficiente por si só para que o recurso não fosse admitido, e quanto aos outros 2 fundamentos, me insurjo pelos motivos tal e tal. Tá bom? Tudo bem? Essa decisão foi acusada de ser uma daquelas defensivas, né, como dizem, mas, de fato, é isso que a gente tem. O recorrente passou a ter esse ônus, em decorrência dessa interpretação, de, caso não impugne um dos fundamentos, dizer expressamente que não o está impugnando, que não está recorrendo em relação àquele ponto. Tá? Repercussão geral, tá? Direito constitucional, legal internacional, como é que está meu tempo? Vamos para o pré-questionamento, então. A súmula 735 do Supremo, sobre a qual eu tinha falado, o texto dela. Não cabe recurso extraordinário contra o acórdão que defere medida liminar. É aquela questão difícil. Então, a tutela antecipada, concedida ou denegada, ela se encerraria no 2º grau, se essa súmula 735 fosse aplicada estritamente. O que eles consideraram? Os fundamentos, se a gente for nos precedentes que geraram essa súmula, reexaminar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, importa reexaminar a prova, nessa medida igualmente aplicável súmula 7 do STJ e, no mesmo sentido, a 279 do Supremo. Então, no caso de o recorrente, insatisfeito com o modo como foi definida a tutela provisória no 2º grau, querer interpor por violação à lei federal, RESP ou a Constituição RE, ele precisa dizer que o caso não envolve reexaminar fatos, tá? Que essa não é uma questão objeto de discussão,
que o fundamento é a violação da lei, que o preceito tal, da lei tal, foi violado, a melhor interpretação é outra, da qual se distanciou o acórdão recorrido. Precisa argumentar nesse sentido. Tudo bem? Para fugir dessa súmula 735. Pré-questionamento, né? Então, a gente viu que vem lá no inciso 3 dos artigos 102 e 105 da Constituição, que é preciso pré-questionar que é preciso que o tribunal local tenha decidido expressamente a questão federal ou a questão constitucional, expressamente se posicionado sobre a questão. E já havia o entendimento de que o tribunal local, o acórdão não precisava escrever que ele estava interpretando o artigo tal. Poderia se considerar feito um pré-questionamento, uma decisão implícita sobre aquele artigo de lei. Então, o tribunal local, por exemplo, tratou sobre a vedação de enriquecimento sem causa, argumentou sobre isso, falou sobre a interpretação disso, e ele não menciona o artigo do Código Civil que trata disso. Pode-se considerar que houve decisão sobre aquele preceito legal? Pode. Isso daí era considerado já admissível, era o pré-questionamento implícito. Agora, o CPC trouxe também o pré-questionamento ficto, tá? Era mais interessante para o recorrente que o tribunal tivesse escrito no acórdão que ele estava interpretando aquele artigo do Código Civil que trata da proibição de enriquecimento ilícito? Sim, seria bom, seria o melhor. E o recorrente pode até mesmo embargar de declaração para pedir que o tribunal esclareça que ele está tratando daquele artigo. Ou que ele não aplicou aquele artigo porque ele não era aplicável, que ele diga expressamente, se manifeste expressamente. Mas não era um problema em absoluto. Aí agora veio o ficto, o preceito do 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não tenham sido acolhidos. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ou seja, para que o tribunal local se manifestasse expressamente sobre a interpretação de determinado preceito de lei federal ou da Constituição, o interessado em recorrer, ele precisa embargar de declaração, pedir que se manifeste expressamente sobre aquilo, pedir que examine aquela apontada omissão. Se ainda assim o tribunal local não sanar essa omissão, pode-se considerar que foi feito o pré-questionamento ficto. Mas, para isso, o Tribunal Superior ele precisa entender que, efetivamente, era pertinente que o tribunal local examinasse a interpretação daquele preceito. Tá? Não foi examinado um preceito da lei de executivos fiscais aqui nessa execução civil. Mas não tem pertinência, é um preceito próprio de uma situação que não rege essa situação do processo. Não tem omissão, tá? Então, não é pertinente. Não, o recorrente que quer ver considerado o pré-questionamento ficto em seu favor, ele precisa argumentar que era pertinente a interpretação daquele preceito para resolver o seu caso. E esse argumento precisa ser acolhido pelo Tribunal Superior, senão não é conhecido do recurso. Tá? Ele precisa demonstrar que a recusa era indevida. Então, esses precedentes aqui, eles já falam isso no novo CPC. Ele tem que sustentar a violação ao 1022. Além... isso já dá direito a um provimento de um récio, para que o tribunal local, então, sane a omissão. Para anular aquela decisão, retornar os autos para o tribunal local, sanar aquela omissão. Além da violação ao 1022, ele já pode, porque essa tese pode não ser acolhida, se insurgir contra a violação do preceito de lei que gerou, no mérito, aquela decisão recorrida. Tá? Então, daí vai ter dois fundamentos, o especial. Então, olha só, não basta sustentar a violação ao 1022, é preciso convencer que era necessário, pertinente, relevante o exame daquele preceito de lei não examinado expressamente. Questão de fato e de direito, né? A gente pode ficar debatendo bastante tempo aqui, mas basicamente
reitero, o recorrente precisa argumentar que um preceito de lei federal foi violado. E o revolvimento de fatos, sem estar cotejado com violação a preceito de lei, ele não resolve para ele. Agora, uma recente disso que o pessoal chama de novo de defensiva, né? Já se pacificou ali, jurisprudência do STJ, no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis, basicamente é isso que diz. Não cabem embargos de declaração quando for cabível o agravo em recurso especial. Por quê? O artigo 1042 diz: da decisão que não recebe o recurso especial, cabe agravo em recurso especial. É isso que ele diz. E o 1022 diz: sempre cabe embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória. Então, no meu modo de ver, um pouco surpreendentemente, o STJ decidiu que não cabe embargos de declaração quando couber Aresp. Precisa ser o Aresp, e se forem interpostos embargos de declaração, ou pós-embargos de declaração, eles vão... Depois, o Aresp vai se tornar intempestivo. E aí transita em julgado. Várias turmas já têm decidido nesse sentido. O recurso especial... sim. O único recurso cabível contra a decisão de não admissibilidade do especial é o agravo do 1042. Os declaratórios não interrompem o prazo para o agravo em recurso especial. Mais uma aí, ó, da Corte Especial já. Ou seja, quando a Corte Especial decide, aí fica difícil de reverter, concorda? Possível, né? É perto do impossível. Não cabimento de embargo de declaração contra a decisão que não admite especial, porquanto tal provimento deve ser impugnado pelo agravo do 1042. Outra questão que ela começou a ser aplicada em questões criminais, mas hoje mesmo para questões cíveis também tem se aplicado. Embargos de declaração sucessivos. Terceiros embargos de declaração, já se espancou qualquer omissão, já se disse que não tem omissão e o embargante insiste. O tribunal determina a certidão de trânsito em julgado da decisão. Em decorrência da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado com a baixa imediata dos autos. Eu acho que eu até já vi decisão mandando já expedir mandado de prisão. Porque às vezes acontecia de estar ficando perto o prazo da prescrição. E daí vem essa decisão. A interpretação da boa-fé processual, ela entrou junto para essa determinação, que não tem previsão expressa em lei, né? Mas no cível se aplica cada vez mais a multa do 1021, multa de litigância de má-fé por recursos procrastinatórios, e no penal, como não tem a multa, essa consequência tem sido aplicada. Aí, não sei se eu trato disso, é uma questão que... deixa para o doutor Rafael depois. A reclamação, né? Uma vez definida a tese em recurso especial repetitivo, a tese está definida e a ideia do STJ é não voltar a tratar mais da questão. Então, pelo nosso sistema, o 1030 do CPC, não vai mais caber recurso especial, tá? O tribunal local vai ter que se adequar à tese fixada no repetitivo e não cabe especial. Tudo bem? Ótimo. E se o tribunal... Até aí, vamos problematizar. Se o tribunal local errar, e se o tribunal local insistir em abertamente ou subliminarmente decidir de forma contrária, né? O que acontece? Não cabe recurso especial, porque o 1030 diz que não cabe. Ia reclamar, aí vieram reclamar algumas reclamações de alguns tribunais em algumas circunstâncias. Às vezes a divergência é negada pelo acórdão do tribunal local, expressamente ele nega que haja, ele fala que está tudo bem, que o caso é outro. Às vezes pode ser abertamente, mas na minoria das vezes. A questão está em aberto para ser decidida pelo STJ, as sessões estão um pouco divididas,
mas há voto já da relatora dessa reclamação aí, dizendo que a reclamação não cabe. Não cabe o especial porque o CPC é expresso. E se não cabe o especial, menos ainda a reclamação. A reclamação é para casos específicos, de invasão da competência do tribunal, nos casos específicos previstos lá no CPC, e essa não é uma delas. O que cabe, o que tem expressamente previsto no CPC? O agravo interno no próprio tribunal local, que é contra a decisão da vice-presidência ou contra a decisão do relator. Esse agravo interno, tudo bem, cabe. E se for mantida a decisão, eventualmente, contrária à tese fixada em repetitivo, o que cabe é a ação rescisória no próprio tribunal local, no civil. E no crime, né, o equivalente daí revisão criminal. E no prazo de 2 anos, né? Depois o trânsito julgado pode ter em 2 anos. É uma ação de competência originária do tribunal local. Agora, e aí? Da decisão da rescisória vai caber o RESP? Aí vamos ter que esperar um tempo para saber como é que vai ficar essa questão. Em julgamento ainda, tá, pessoal? Não está batido o martelo, está com pedido de vista, uma questão talvez importante para a defensoria. E eu vou deixar vocês em paz agora. Depois estou à disposição para esclarecer tudo que vocês quiserem para a gente discutir, pensar junto todos esses problemas, tá bom? Obrigada. Senhoras e senhores, faremos um breve intervalo e reiniciaremos os trabalhos em 15 minutos. Sei do tempo.